Senhoras e senhores, eu quero aqui como vereador do Partido dos Trabalhadores, como líder de governo, fazer também as minhas colocações e apresentar o meu ponto de vista sobre o que estamos vivendo aqui. Primeiro eu quero cumprimentar o vereador Nilton Campos, independente se alguém concorda ou não com o relatório dele, mas precisamos reconhecer que é um relatório extenso, que é um relatório bastante fundamentado dentro da lógica e da ideia dele. Então, ele está de parabéns, porque realmente não foi um trabalho escamoteado, meia boca. Ele mostra, pelo seu relatório, que se debruçou para estudar e para pesquisar o assunto. Então, está aqui com os meus parabéns. Eu vou começar com algumas coisas assim, mais aleatórias. Nós, para que as pessoas tenham clareza, o vereador tem direito de pedir informação para a prefeitura, sobre qualquer assunto, sobre despesas, sobre receitas, sobre obras, licitações, contratações. O vereador tem, deputado estadual tem, deputado federal tem. E todas as câmaras no Brasil inteiro fazem isso. Eu fui vereador há 20 anos atrás, fazia assim. Os prefeitos respondem. E tem uma lei que diz que tem 15 dias, prorrogáveis por mais 15, e tem toda uma legislação que cerca o assunto em caso de não responder, por exemplo. E o que nós estamos debatendo aqui é meramente o atraso de 4 dias em um requerimento de um vereador da casa. Por mais que existam outros atrasos, por mais que existam na história dessa casa, em outras legislaturas sempre existiram, mas hoje, o que foi protocolizado naquele dia na mesa e foi votado, foi abrir uma comissão processante para apurar aquele caso, aquele requerimento de 4 dias. Algumas pessoas falam como se isso fosse uma tragédia, mas teve um vereador que me trouxe aqui um exemplo muito importante, que do mandato passado, o próprio líder de governo desafiava, dizia que aquilo não era uma obrigação do prefeito. Claro que, na época, o então vereador Dura não fazia aquilo por grosseria ou por desrespeito. Ele fazia porque ele estava fundamentado numa posição jurídica. E é lamentável, porque existe também interpretação jurídica que não precisa responder. Ou existe interpretação jurídica que, em Tubarão, não tem uma lei penalizando para responder. Pois é, mas é um crime sem pena. Então, quando o vereador Dura fazia aquilo e fazia na imprensa e gravado, ele sabia o que estava fazendo. Por que eu estou colocando isso? Não porque eu defenda que não responda, não é isso. Porque eu conheço municípios aqui do lado que não respondem. O município de Capivari não responde, por exemplo. Ou responde só quem ele quer. E aí não adianta a Câmara, o Ministério Público, ele não responde. Então, certamente, aquele prefeito ali, ele está invocando um direito. Ele interpreta a lei, ou a sua advocacia interpreta a lei daquele jeito. Não estou defendendo que não se responda. Estou dizendo que em Tubarão, graças a Deus, todos os prefeitos sempre responderam aquilo que é essencial. Às vezes com atraso, às vezes não, certo? Mas sempre responderam. Não só o prefeito Olavo, prefeito PP, prefeito Manuel, prefeito Stipe, prefeito Irmoto, Genésio, Sorato, Ximenes, mas também todos os prefeitos atrasaram. Todos os prefeitos atrasaram. E aqui na Murel, eu sou capaz de lançar um desafio, se tiver prefeitura agora, nesse momento, que não tem requerimento em atraso, eu sou capaz de renunciar. Agora, não tem nenhuma na Murel que alguém esteja querendo fazer uma cassação, e nem teve no passado por um motivo assim. Na nossa casa, bom, então continuando aqui uma questão, por que isso acontece? Veja bem, por que isso acontece? Porque na nossa Constituição, no artigo 29 diz assim, o município vai ser regido pela lei orgânica, que ela vai ser votada em 2 turnos e tal, pela Câmara, óbvio, né? Que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na do Estado, a lei orgânica vai promulgar, dentre outras coisas, os seguintes preceitos. Organização da função legislativa, e lá no inciso 14 diz assim, perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28 e tal.
Então, a Constituição Federal está dizendo que a lei orgânica do município tem que prever isso. Se a lei orgânica de Tubarão até hoje não previu isso, não tem como você estabelecer um procedimento para isso. É por isso, porque está escrito na Constituição, que provavelmente o vereador Dura tinha aquela autoridade de dizer, eu duvido. Você pode espernear, o judiciário vai dizer, olha, eu não tenho ferramenta. É por isso que o prefeito de Capivari não responde. Certo? E aí foi por isso que o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 301.910, número 4, dígito 4, disse o seguinte, olha, se a Constituição manda que a lei orgânica faça, então o decreto 201 de 1967 é inconstitucional neste particular. Não que o decreto não tenha a sua legalidade como um todo, mas quando ele trata de assunto de esfera municipal, sobre cassar ou perda do mandato do prefeito, neste particular o decreto ele é ilegal. E o requerimento que foi apresentado aqui foi apresentado com base no decreto. Sequer foi apresentado com base na lei orgânica. Se fosse apresentado com base na lei orgânica, a comissão, né, não haveria. Porque a lei orgânica não prevê criar uma comissão. A lei orgânica prevê que o presidente comunique o judiciário. Peça que o judiciário faça uma notificação ao prefeito. E na nossa casa, ela já se comportou assim em outras oportunidades. O ex-presidente dessa casa, João Batista de Andrade, em 23 de outubro de 2012, no mandato passado, ele encaminhou um requerimento, uma comunicação ao prefeito da época, cumprimentando-o cordialmente, considerando as diversas manifestações dos senhores vereadores, pedindo providências a esta presidência, né, o vereador pedindo para o presidente, vimos através dele solicitar que a conselheria seja enviada a essa casa no prazo de 10 dias, veja, ele, como já tinha passado todos, ele deu mais um prazo, a resposta aos requerimentos tal nos termos do parágrafo 3º do artigo 9º da lei. Então essa casa já caminhou bem em momentos como esse, fazendo o que estava na lei orgânica. O vereador pediu, senhor presidente, o senhor, por favor, reitere, peça ao prefeito, mas essa casa, na época, nem sequer ativou o judiciário, que podia ter ativado. Tem aqui, para falar que não é só o prefeito Olavo que atrasa, todos os prefeitos do Brasil atrasam, todos os governadores atrasam. Aliás, quero dizer, já falei isso nessa tribuna, já questionei, inclusive, o ex-deputado Juarez Ponticelli, e ele disse, olha, quando ele era presidente da Assembleia, meu Deus, se eu fosse fazer isso, eu já tinha caçado o prefeito, deputado, governador. Ele, presidente da Assembleia, disse, lá também atrasa, a gente vai administrando, pede de novo, conversa, liga para o secretário. É isso. Mas, não, a gente tem, alguns vereadores, tem a ânsia, né, de exigir. Tem aqui um requerimento encaminhado pela mesa da casa, assinado pelo ex-vereador Dionísio Bressan Lemos e também pelo presidente, João Batista, da época, pedindo uma lista de nada mais, nada menos do que, isso já na época, 32 requerimentos não respondidos. Isso lá também em 2012. Estavam sem responder. E eu tenho aqui um requerimento do ano de 2011, que até hoje não foi respondido. E o vereador, era vereador na época, é vereador hoje. Hoje, ele quer a ferro e fogo. 4 dias, 1 quilômetro lá que passou na velocidade. Mas tem requerimento há 3, 4 anos sem responder, mas a pessoa se sente confortável. Então, tem gente que só gosta de aplicar a lei do 2 pesos, né, 2 medidas. Eu invoco, inclusive, aqui o bispo que esteve aqui ontem e falou que na igreja nós temos o joio e que eles procuram corrigir o joio. Mas que ele veio aqui ontem para falar do trigo. Mas tem gente que não consegue ver trigo em lugar nenhum. Só vê joio. E aí, quando vê o trigo, também não vê joio, só vê trigo. Não consegue nunca olhar os dois lados da história. Senhor presidente, para concluir, já que o meu tempo está se esgotando, deixa eu achar aqui minhas anotações, quero aqui dizer o seguinte, o senhor prefeito não conversou com ele, não me autorizou nada, mas quero dizer que é desnecessário ele estar aqui, porque a defesa dele está por escrito nos autos. Está ali por escrito, não há necessidade de que ele esteja aqui, certo? Poderia até estar, mas não é crime, está previsto em lei, ele escolheu não estar, não é desrespeito, porque fez a defesa dele por escrito.
certo? Com relação, foi citado aqui, de que veio nos autos ali um papel assinado pela procuradora e tal, eu fui advogado do município de Gravatal e fiz muitas defesas na época da prefeita Celinha. Por quê? Porque há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que quando a pessoa está sendo processada pelo exercício do cargo, pode sim o advogado da prefeitura fazer a defesa. Senão seria muito fácil. Imagina um prefeito com um salário de 15 mil aqui, 7 mil numa cidade do interior, resolver, sem opositores seu, mover um processo contra ele. E ele tem que pagar advogado. Vai dar o salário dele de 10 anos. Então, quando ele é processado no exercício do caso, que é o que estamos vivendo nesse momento, pode sim a procuradora. Eu fiz, sei lá, uns 7 ou 8 defesas da prefeita Celinha, que até era do PSDB e eu era do PT, certo? Fiz defesas no exercício, ela no exercício do cargo. Vou votar contrário, obviamente, à cassação, sem dúvida, né? Até porque a cassação nem consta do relatório, não sei como é que a mesa vai conduzir, mas por que vou votar contrário? E, em tese, já coloquei aqui. Porque é o seguinte, o correto, a comissão seria nem existir, pelo que eu já falei aqui. Portanto, no meu entendimento, a ordem dos fatores deveria ser o seguinte, a Câmara teria que ter feito a notificação ao prefeito. Olha, senhor prefeito, até porque diz ali que o prefeito precisa justificar o sim ou não, e a Câmara pode acolher a justificativa. Ele pode fazer espontaneamente, mas pode ser provocado para isso. Ele não foi provocado. Entendo que a Câmara também está em dívida com relação a isso. A Câmara deveria ter provocado, notificado o prefeito para ele justificar ou responder. Segundo passo, se ele não fizesse isso, a Câmara deveria ter notificado ou solicitado, que é o que está na lei orgânica, para que o Poder Judiciário tomasse as providências, né? Por último, ainda que o que está acontecendo aqui estivesse legalmente aceito, acolhido na nossa lei orgânica e no regimento, que não está, essa comissão ela é nula, ainda que tivesse, ela já perdeu o objeto, porque o requerimento, objeto desta comissão, já foi respondido há muito tempo. Essa que é a verdade. Então, senhor, é a minha opinião, é a minha posição, eu gostaria aí do acolhimento e da compreensão de todos os colegas. Muito obrigado.